Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 12ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 44/2013, que altera para Elvídio Bernardo Ribeiro a atual rua denominada Rua Projetada A qual dá acesso à Fazenda Cachoeira, em Arrozal, 3º Distrito de Piraí. A Câmara Municipal de Piraí aprova. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Elvídio Bernardo Ribeiro, a atual rua denominada Rua Projetada a qual dá acesso à Fazenda Cachoeira, em Arrozal, 3º Distrito de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Elvídio Bernardo Ribeiro, filho de Arcelino Bernardo Ribeiro e Ana Firmino Franco, natural do estado do Rio de Janeiro, nascido no dia 4 de outubro de 1906, casou-se aos 22 anos com a Cacilda Duarte Ribeiro, ela com 18 anos, natural da ex-capital federal, estado da Guanabara, casamento realizado no dia 13 de setembro de 1928 em Arrozal, presidido pelo juiz de paz, senhor Otávio José de Sampaio, e servindo de escrivão o senhor Antônio do Rego Brandão, tendo como testemunhas os senhores José Alves Ferreira e Alfredo Pinheiro. Passando a morar na Fazenda Cachoeira, parte esta cedida para a senhora Cacilda Duarte Ribeiro, verba testamentária deixada pelo senhor José de Souza Breves, logo após o senhor Elvídio Bernardo Ribeiro, comprou a parte do senhor José Geraldo do Nascimento, que também foi adquirida verba testamentária no quadro geral de herdeiros do senhor José de Souza Breves. Este imóvel tendo o nome de Fazenda da Cachoeira, em Arrozal, onde o senhor Elvídio passou a ser o proprietário e tornou-se fazendeiro, morando com sua esposa, e lá teve 7 filhos, sendo que possuía outros imóveis na cidade. Com o falecimento de sua esposa, senhor Elvídio passou a morar em Arrozal, na rua Teodora Barbosa Ribeiro, número 820. O senhor Elvídio, viúvo, veio a casar-se com a senhora Júlia Bueno, com quem teve 2 filhos. Com o falecimento de sua segunda esposa, mudou-se para a rua Teodora Barbosa, número 490, onde, anos após, veio a falecer no dia 19 de fevereiro de 1982, sendo enterrado em Arrozal. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos dos nobres pares a sua aprovação. Sala das Sessões de 9 de setembro de 2013, Darley Gomes de Moraes, vereador, e Wilden Vieira da Silva, vereador. Projeto de lei número 45/2013 altera para José Conceição a atual rua denominada Rua Projetada A, localizada na Fazenda Cachoeira, em Arrozal, 3º Distrito de Piraí. A Câmara Municipal de Piraí aprova. Passa a denominar-se Rua José Conceição A, Rua José Conceição, a atual rua denominada Rua Projetada A, localizada na Fazenda Cachoeira, em Arrozal, 3º Distrito de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de lei correrão por conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Essa lei entrará em vigor na data de sua promulgação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. José Conceição, nascido em 10 de 12 de 1899, em Arrozal, 3º Distrito de Piraí, com endereço na rua Isaura Rosa, número 1395, denominada como Fazenda Cachoeira, tomou posse de um território rural com 48 hectares de terra no mesmo endereço. O senhor José Conceição foi casado com dona Holanda Conceição e desta união tiveram 9 filhos legítimos. O senhor José e sua esposa vieram a falecer e a posse das terras passou a ser de seus 9 filhos. Uns tomaram posse e outros foram para o Rio de Janeiro. Todos os 9 filhos do senhor José Conceição deram netos a ele. Mais tarde, alguns dos filhos dos homenageados morreram. Hoje, apenas 4 filhos estão vivos, sendo eles herdeiros, por sua vez,
passarão a posse das terras para os seus filhos denominados netos de José Conceição. Hoje, alguns dos netos do senhor José Conceição residem naquelas terras por mais de 10 anos. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos dos nobres pares a sua aprovação. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, Darley Gomes de Moraes, vereador, e Wilden Vieira da Silva, vereador. Requerimento número 101/2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador desta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa desta Casa, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que oficie aos operadores de telefonia móvel, Claro, Vivo, TIM, Oi e Nextel, solicitando a instalação de uma ou mais torres de transmissão para implantação ou ampliação do sinal de telefonia móvel celular no bairro Rosa Machado e no distrito de Cacaria. O requerimento se faz necessário em virtude do crescimento populacional das localidades em questão e do grande fluxo de veículos que circulam pelas rodovias RJ 145 e Presidente Dutra. O acesso à telefonia é o protagonista das transações comerciais na facilidade de localização e na possibilidade de uso da internet, o que confere um caráter de necessidade primordial para a obtenção da autonomia da população de determinado lugar. Outro aspecto importante é a relevância da comunicação para os momentos de emergência, cujo uso faz grande diferença na providência a ser tomada, até mesmo no salvamento de vidas. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Indicação número 490/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a abertura de um processo licitatório objetivando a aquisição de novos equipamentos para o laboratório de análises clínicas do Hospital Flávio Leal neste município. Os equipamentos utilizados no Hospital Flávio Leal são obsoletos e não respondem com rapidez à precisão aos exames e métodos de última geração existentes no mercado. Para mantermos na posição de melhor saúde do Estado, precisamos buscar novas tecnologias com a aquisição desta nova aparelhagem. Entendendo justificada a presente proposição, aguardando assim seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 491/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a execução de obras de calçamento e a colocação de um poste para iluminação pública numa travessa da rua Rodrigues Alves, número 22, bairro Vila das Palmeiras, na sede deste município. Esta travessa é calçada até a metade, com blocos de cimento, mas há necessidade de se completar o calçamento até o final, bem como a colocação de um poste para iluminação pública, ressaltando que os moradores já pagam por esse serviço nas suas contas de luz todos os meses. Entendendo justificada a presente proposição, aguardando assim o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 492/2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente que seja levado à comunidade de Ribeirão das Lajes o projeto Acordando Sons e Musicando Cultura. O projeto acima citado, por ser de extrema importância no âmbito cultural e social, vem ao encontro dos anseios da população. Face ao exposto, esperando atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresenta a presente indicação, aguardando o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Indicação número 493/2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador com assento nesta Casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a viabilidade da aquisição de uma impressora com copiadora para a Escola Municipal Epitácio Campos, localizada no bairro Caiçara. Tal solicitação visa dar mais comodidade aos professores da referida escola, facilitando o seu dia a dia, uma vez que hoje eles precisam se deslocar até a Secretaria de Educação ou pagar com recursos próprios. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Ofício número 51/2013, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ao ilustríssimo senhor Wilden Vieira, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Excelentíssimo senhor presidente, estando esta secretaria, juntamente com as secretarias de Cultura, Saúde, Educação, Promoção Social e o Conselho do Idoso, na organização da Semana Municipal do Idoso, que se realiza anualmente do dia 25 de setembro a 1º de outubro, vimos solicitar desta Casa Legislativa a confirmação da possibilidade de realização da sessão solene em comemoração à Semana Municipal do Idoso, no dia 1º de outubro,
terça-feira, dia esse que se comemora o Dia Nacional do Idoso. Informamos que já foi solicitado o agendamento do espaço no Salão Nobre pelo Conselho Municipal do Idoso para esse dia, a partir das 15h30, quando será realizada a palestra Motivação e Autoestima, com o psicopedagogo Edson dos Santos Ribeiro, da Unifor em Volta Redonda. Vivência em biodança, com a psicopedagoga e facilitadora em biodança, Luísa Rodrigues. Caso se confirme a realização da sessão solene, poderemos também inserir na programação a apresentação do Coral Renascer da Terceira Idade de Piraí, o que certamente irá brilhantar o fechamento desta Semana Municipal do Idoso. Atenciosamente, Deise Lúcia Lima Botelho, por Vânia Margarida Fajardo Reis Ferreira, secretária municipal de Esporte e Lazer. Ofício número 51/2013, referência à Semana Municipal do Idoso de Piraí, de 25/9 a 1/10, Dia Nacional e Internacional do Idoso, 1º de outubro. Dia 1/10, 2013, sessão magna do Conselho Municipal do Idoso, alusiva à data. Reserva das instalações da Câmara Municipal para o dia 1/10, terça-feira, das 14 às 17 horas. Excelentíssimo senhor, mais uma data importante para as pessoas idosas aproxima-se. Trata-se do dia 1º de outubro, comemorado no Brasil e no mundo, como dia dedicado a todas as pessoas idosas da face da terra. Nós, do Conselho Municipal do Idoso, como legítimo representante daquele segmento e um dos inúmeros órgãos da defesa dos direitos das pessoas idosas, temos por ofício e por obrigação, por respeito, homenagear essas pessoas que tanto contribuíram e continuam contribuindo para o progresso do nosso querido Brasil. Eles são os verdadeiros arquivo vivo da nossa nação. Sendo assim, senhor presidente, vimos solicitar a Vossa Excelência o que segue abaixo. Que seja criado um destaque alusivo àquela data na reunião do Egrégio Corpo de Vereadores, no dia 1/10/2013, terça-feira, tão importante para todos os idosos e idosas do Brasil e do mundo. Que nos sejam reservadas as instalações da Câmara Municipal das 14 às 17 horas para a realização do nosso evento, cuja programação será divulgada em breve. Que seja cedido para produzir o cerimonial o estimado e eterno parceiro dos idosos e idosas, senhor Getúlio Oliveira. Que seja cedido e patrocinado pela Câmara Municipal um chá com torradas para os idosos e as idosas, às 17 horas, num total estimado de 70 participantes. Que seja disponibilizado os recursos de multimídia da Câmara Municipal para uma palestra. Como de praxe, contamos com o costumeiro apoio de Vossa Excelência, sem o qual ficaríamos impossibilitados de atender aos anseios da nossa comunidade de idosos e idosas de Piraí. A presença de Vossa Excelência e de seu egrégio Corpo de Vereadores será motivo de orgulho para o Conselho e estímulo à causa do idoso. Atenciosamente, Gilberto Martins Loureiro, Conselho Municipal do Idoso, presidente. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu não gostaria de ser repetitivo, mas a situação me faz trazer a esta casa novamente o assunto SEDAI. Eu saí do Varjão, de repente eles vão achar até graça, mas estou aqui sem banho, porque lá não tem água. Eu tenho uma caixa de 1.000 litros na minha casa, pago a conta e desde domingo que não cai água na caixa. Eu já estava até atrasado para a sessão, mas, devido à indignação, parei o carro no posto Vista Alegre, liguei para o prefeito para conversar sobre esse assunto. E, nessa conversa, ele voltou aquele assunto que ele tinha falado aqui no dia 1º de janeiro, sobre a verba que já tinha sido liberada para fazer investimento e tal, mas aí a burocracia fica emperrando a coisa. E o que eu gostaria de dizer é que é um problema político, porque há quem diga que reclama com a SEDAI, mas a política tem que pegar essa causa aí e abraçar, porque a partir do momento que foi autorizado fazer lá no Varjão quase 200 casas, aproximadamente 200 casas, a política está envolvida nisso, tem a parcela de culpa, porque o Varjão tinha lá 200 e poucas casas, com mais de 200, dobrou. E quem é que autorizou a fazer essas casas lá? O governo.
Então, é o prefeito, nós, vereadores, né, temos a nossa parcela de culpa, né? Gostaria de pedir ao presidente ver a possibilidade de marcar um encontro com o presidente da SEDAI, lá no Rio, porque eu acho que, de repente, um pedido só meu, eu tentando marcar, de repente, não sei, não consigo, mas eu acho que um pedido, de repente, de 11 vereadores, né, de repente acompanhado do prefeito também, que eu acho que ele deveria ir, né, que Rio de Janeiro é aqui a 70 quilômetros de Piraí, 80 quilômetros, né, eu acho que não custa nada. É uma van, ou eu vou no meu carro, acredito que os vereadores também têm a disposição de cada um pegar o carro e ir, né, para conversar com ele lá. Vereador, o senhor permite uma parte, vereador? A semana passada esse assunto foi comentado aqui. Nós estamos chegando num estágio, num momento em que a gente vai ter que cortar a água da Light e a luz da SEDAI. Nós vamos ter que dificultar a vida deles para ver se eles começam a sentir, né, cara? Até um outro assunto para a gente levantar, para essa casa levantar. Eu não conheço o contrato de concessão, de exploração, de implantação da usina em Piraí, né, pela Light. Mas seria importante que nós tivéssemos esse contrato em mãos para analisarmos, ainda que dependêssemos, e teríamos aqui profissionais competentes para nos ajudar isso, nossos procuradores, para nós avaliarmos na íntegra o que realmente a Light deve nos dar em troca da exploração do nosso bem, da nossa água, que é a riqueza deles, que é o que gera receita para eles. Quanto à questão da água, foi muito bem colocado pelo vereador Mário Hermínio aqui na semana passada, quando ele diz que nós temos o vice-governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, que é de Piraí, e que o senhor Wagner Vitor, que é presidente da SEDAI, é subordinado a ele. Eu acho que nós não precisamos desse trâmite todo para ir até o senhor Wagner Vitor. Nós, eu acho que temos que nos reunir, sugiro, com todo respeito, acredito que o senhor já esteja fazendo, mas sugiro que nós façamos isso em conjunto, através do presidente, e vamos solicitar, então, ao nosso vice-governador, nosso candidato a governador, para que ele tome uma atitude, tome uma postura. Ninguém mais forte do que ele para isso. Se ele não puder resolver, ninguém vai resolver. Mas, vereador, mas eu ainda continuo com a ideia de uma reunião com o presidente da SEDAI, e inclui o vice-governador, que nós consideramos amigo, né, que mora aqui em Piraí, não é isso? Eu acho que ele, como de repente vai até estar já no Rio de Janeiro, marca o encontro, por que não a presença dele também? Né? Pelo menos a gente vai estar indo a quem é de direito. O presidente da SEDAI, ele não é o responsável? É claro que com a presença do vice-governador, ótimo. Então, presidente, eu gostaria de ajuda de todos os vereadores para a gente ver essa questão, se a gente consegue marcar esse encontro. Eu acho que, de repente, ele receber a mim, que sou um humilde morador daqui de Piraí, de repente eu não consigo. Mas eu acho que se 11 vereadores não forem recebidos pelo presidente da SEDAI, então, definitivamente, eu acho que ser vereador não serve de nada. Tá? E fica aqui minha indignação e gostaria, né, que a gente tentasse marcar esse encontro. Obrigado. Com a palavra o vereador Darley. Posso fazer uso da palavra daqui, minha presidente? Perfeitamente, vereador. Presidente, antes de eu iniciar a minha fala do que eu pretendo falar aqui, o Flávio tem total razão, e eu concordo plenamente com o vereador Charles, conforme o Mário Hermínio falou aqui. A Light, ela tem todo o apoio para poder gerar a receita dela aqui dentro do município, a SEDAI é a mesma coisa, e nós estamos falando muito a respeito desse assunto de Light e SEDAI aqui na Câmara, entendeu? Eu acho que nós não estamos usando realmente o caminho certo. E o momento é esse, vamos explorar o governador, porque segundo a informação, eu estive quarta-feira da semana passada agora no Rio de Janeiro, e eu acho que não adianta muito a gente recorrer a esse presidente da SEDAI, não. A informação que a gente tem é que o cara não resolve nada. O cara é ruim de manobra pra caramba. Então vamos a quem esteja acima dele para poder determinar o que pode ser feito. O que não pode é nós sermos vereador de um município tão avançado, igual é o município de Piraí, nós está passando por essa situação toda semana. Tudo que o Flávio está falando aí, aqui,
o que aconteceu no Varjão hoje, ontem, novamente, aconteceu em alguma área ali em Arrozal. Então, o mesmo problema que está no Varjão é o problema que está acontecendo em Arrozal. Vamos sim tomar uma atitude, vamos recorrer ao político majoritário nosso do município, que é o nosso vice-governador, e vamos aproveitar o momento para nós resolver isso de uma vez por todas. Tá bom? Senhor presidente, eu gostaria também de fazer aqui alguns comentários a respeito do 7 de setembro, o desfile cívico ali em Arrozal. Foi muito bom, muito importante. Ali nós presenciamos ali as escolas, uma escola particular, Espaço Livre, fazendo a sua apresentação, a escola José Juarez Reis Franco, o CIEP 477, os grupos ali da terceira idade, taekwondo, escolinha de futebol, escola de futsal, o grupo do PSF desfilando, e nós podemos ali observar, entendeu, a criatividade e o carinho daquelas escolas com os alunos, as mensagens, traga em faixa a respeito de meio ambiente, a respeito da saúde, a importância da inclusão da família nas escolas. Achei de muito grande a importância daquelas frases que ali estavam. E foi muito bom que tivemos a oportunidade de inaugurar o PROCON ali em Arrozal, até uma indicação do colega vereador Charles, que foi muito importante, uma indicação, inclusive, que ele tinha feito já no mandato passado aqui, agora ele repetiu ela. Eu tenho certeza que é mais um posto de atendimento com muito de grande valia para aquela comunidade ali de Arrozal. O sinal da internet ali na praça, que foi inaugurado sábado também lá, foi muito importante. Ali nós tivemos a oportunidade de ter os colegas vereadores ali, alguns não pôde ir, mas os demais secretários, todos, entendeu? Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, porque todo 7 de setembro esse desfile é realizado ali em Arrozal, e a gente sempre procura preparar o nosso lugar para que receba toda a comunidade do município. Tá bom? Muito obrigado, e parabenizar o Osni, a secretária Sandra, que organizou o desfile, parabenizar também o prefeito, doutor Luiz Antônio, que fez questão de estar lá junto e inaugurar o PROCON, que é mais uma melhoria para o nosso bairro. Tá bom? Obrigado. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, o povo presente. Problemas das empresas públicas, as empresas que têm a gestão de governos que trocam de 4 em 4 anos. Algumas empresas passam por um problema sério da tentativa de privatizar, de entregar para a iniciativa privada. São experiências que não são tão favoráveis. A Light, em 96, ela foi vendida para um grupo francês junto com a AES, que é um grupo americano. EDF, Électricité de France, que é um grupo francês, que era uma estatal francesa, junto com o grupo AES. Quando eles vierem assumir a Light Rio e a Light São Paulo, foi o governo federal que fez a venda, a alienação dessa concessionária de serviço público de energia elétrica para esse grupo. Logo depois tiveram um desentendimento, o grupo americano ficou com a Light São Paulo e a Light Rio ficou com o grupo francês. Eles, totalmente desconhecendo como era a realidade aqui da distribuição de energia no Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades, nas favelas, começaram a ver que o prejuízo era violento e fizeram dívidas gigantescas em dólar. Logo depois, o dólar deu aquele salto gigantesco lá, foi para R$3, que era 1 por 1 quando eles adquiriram, e aí ficou inviabilizada a gestão da empresa. Eles fizeram a venda dessa empresa para o grupo aqui de Minas Gerais. Hoje é Andrade Gutierre, a CEMIG e o Banco Pactual. Mais uma parcelazinha que é do Alqueres, José Luiz Alqueres, um ex-diretor da ANEL, da Eletrobras, virou dono também da Light Rio.
Está acontecendo um problema de gestão seríssimo, explosão de bueiro, uma série de comunidades, às vezes faltando energia, sobrecarga em todo o sistema, falta de investimento. E aí está acontecendo, eu acabei de receber ali, está aqui, já foi encaminhado para a Light, um segundo ofício, que eu pedi uma reunião com o presidente da Light, porque eu estava vendo que Barra do Piraí não tinha autonomia para nos responder o que estava acontecendo, principalmente o problema. Tive em Arrozal hoje de manhã. Conversei com um comerciante lá, me dizendo o valor que ele teve que disponibilizar para comprar um gerador para botar no comércio dele. Conversei com o filho, dono do supermercado, lá casado com a filha do Stetter, me dizendo o valor que ele teve que investir. Aí hoje eu recebo ali uma resposta do documento já encaminhado para a Light aqui em Barra do Piraí, porque trocou toda a gestão Barra do Piraí. Tem um novo diretor aí da parte de distribuição, e eu tenho uma pessoa conhecida lá dentro que às vezes me dá algumas informações. Já está na mão deles o problema que eu reclamo que está ali, passo a cópia depois para os meus companheiros, respeito de Arrozal e o Varjão, que é o problema da demora. Uma é a falta de energia, aquele problema da oscilação. O outro é o problema de quando falta energia, a demora no restabelecimento. Demora horas e horas até aparecer uma equipe para resolver o problema. Então, as empresas públicas hoje, a SEDAI no Marcelo Alencar, foi feito um plano estadual de desestatização. Vendeu-se 21 empresas do governo do Estado. A SEDAI, no finzinho do governo, o seu Sérgio Cabral era o presidente da Alerj, tirou a SEDAI do processo de privatização. Ainda hoje, a SEDAI tem 99,9% de mando do governo do Estado. Hoje é o governador Sérgio Cabral que gerencia. E ele botou uma pessoa lá que é o cargo de confiança dele, Wagner Granja Victor. É o homem que manda hoje na SEDAI, em toda a SEDAI do interior, do estado do Rio de Janeiro, são 64 municípios que têm convênio. Aí eu acho importante que a gente peça também o convênio que a SEDAI renovou com o município aqui por 25 anos. A gente peça nessa casa para ver quais são as reais obrigações dessa empresa. Está faltando água. Em Arrozal, estiveram lá na quinta-feira, naquele dia chuvoso, para fazer uma limpeza lá nos decantadores, no sistema de filtragem, fazendo algum aperfeiçoamento lá para melhorar a capacidade de tratamento. Hoje foi dia do Varjão, por isso é que não teve água lá. Eles saíram de manhã, foram fazer uma desobstrução do canal de água bruta, onde a água é captada e é bombeada, porque está dando umas raízes. É a água bruta que a gente fala, é água suja realmente que pega no córrego Maria Preta. E ali está acontecendo obstrução através de umas raízes, de umas plantas, que está agarrando dentro da tubulação. Eles foram fazer a limpeza dessa tubulação de recalque de água bruta e a troca das colmeias, é o sistema de filtro que faz a acumulação das partículas sólidas que vão se decantando. Foram trocar todas as colmeias, então pararam a estação de tratamento e parou o bombeamento para fazer uma limpeza. Foi hoje, eles foram de manhã para lá, deve ter terminado esse serviço agora na parte da tarde. Então, a SEDAI, foi um erro grave não ter comunicado a população, para que ela se preparasse para hoje consumir o mínimo possível para ter um pouquinho de água ainda para suas necessidades básicas. Então, a SEDAI cometeu uma falha grave. Poderia botar um carro de som, poderia avisar na rádio em Piraí, avisar de alguma forma um folhetozinho distribuído, ou mandava um aviso lá através das contas, que hoje teria esse serviço de manutenção lá. Então, companheiros, tem sido deficiente, eu compreendo, a água hoje é o produto essencial a qualquer ser vivo, a gente precisa da água realmente, sedentação humana, nossas necessidades, sedentação de animais, a gente vê lá no Nordeste, a maior parte dos animais morre até por sede, fome e sede, porque a seca lá está sendo a maior da história nos últimos anos. Então a gente observa assim, seca no Nordeste é fabricada, lá passa o lençol do Guarani, lençol freático Guarani, que dá possibilidade de abastecimento, pode fazer aquela transposição do Rio São Francisco, que resolve boa parte do problema da seca do Nordeste. Então, o que falta é vontade política. Milhões de ruas, de estradas lá no Mato Grosso sem asfaltar. Falta vontade. A gente tem toda a matéria-prima, tem, se precisar aí, companhias competentes que podem lá fazer a licitação. O que falta é vontade política. Nós vimos ontem no Fantástico as denúncias do roubo do dinheiro da saúde, através daquelas AIH que fazem lá de internação, um cara que já está morto, voltou a fazer uma cirurgia, operação de próstata na mulher, o outro camarada lá que fez uma inseminação lá, um negócio de maluco, parto no homem. Então, coisas absurdas passam ontem no Fantástico.
Quem assistiu o Fantástico viu como é que é o sistema de roubar o dinheiro público. O que está faltando no nosso país é um pouco de seriedade. A gente tem visto, por exemplo, que a todo momento a população tem pedido um pouco mais de transparência. A gente precisa realmente hoje trabalhar, a gestão pública tem que ser mais eficiente, tem que ser mais transparente naquilo que se propõe. Hoje é saúde, educação, segurança. A parte, por exemplo, que a gente pode até botar no nosso estudo, inclusive a Câmara pode ajudar nisso, no Plano Municipal de Saneamento Básico, que começou a ser discutido, inclusive teve uma reunião em Arrozal na terça-feira passada. A gente pode trabalhar nisso, vai trabalhar sistema de abastecimento de água, sistema de tratamento do esgoto sanitário, sistema de direcionamento das águas pluviais, que é a água das enxurradas, da chuva, e mais o sistema de destinação de resíduo sólido, que é o lixo. Então, a gente tem que trabalhar esse conjunto, porque vai ser feito um projeto para Piraí daqui a 50, 100 anos. A gente precisa trabalhar em cima disso, com colaboração de toda a comunidade, porque eles são obrigados. O grupo da empresa, que se for a Valenjo ou quem for fazer o estudo, tem que ir lá no Varjão, tem que ir na Ponta da Laranjeira, tem que ir lá no Sanatório da Serra, Caiçara, Cacari, para fazer um estudo local de cada local, como é que nós vamos fazer abastecimento de água, coleta de lixo. São coisas que é ininterrupto, é um serviço contínuo. A gente precisa realmente disso. Então, a gente tem que estar fazendo o diagnóstico, é como se fosse o médico, vai fazer o diagnóstico para ver qual remédio que eu vou dar para me resolver o problema. Então, a gente pode estar contribuindo nisso. Estamos finalizando o PPA, que é os 4 anos de projeto, como é que vai ser esse nosso governo municipal. Podemos estar contribuindo, e bastante nesse aspecto. Uma das coisas, por exemplo, que eu sempre critiquei e vou continuar, é a obrigação da gente, enquanto representante dessa população que nos elegeu para a gente estar aqui para defender eles, é estar ao lado do povo pedindo, por exemplo, melhor distribuição de renda no município de Piraí. Essa renda maravilhosa, que saiu 17 milhões e está lá previsto 154 agora para esse ano, precisa ser melhor distribuído. Nós temos um país desigual e um município desigual. Então, a gente tem que estar aqui para lutar ao lado do povo. Para mim, não tem partido político, não tem cor partidária para mim, não. Nem o problema de eu ser empregado da SEDAI e a SEDAI precisar fazer uma crítica, eu ajudo vocês. Vamos estar juntos, vamos lá no Wagner Victor, vamos lá no diretor do interior. O Luiz Fernando é um cara daqui, ele conhece a realidade. Hoje a gente reclama, às vezes, da falta d'água, acontece na Baixada Fluminense, acontece nas comunidades do Rio de Janeiro. Grande parte lá é abastecida através do sistema de bombeamento, porque a água, a força da gravidade, ela não chega em alguns pontos. Precisa, então, realmente, hoje, estar se destinando investimentos para que seja aplicado nessa área de abastecimento de água, principalmente. Às vezes eu brinco que eles gastam milhões para tratar a Baía de Guanabara. Primeiro tem que botar água para a população, porque senão como é que o cara vai viver sem água? Esses fatos, por exemplo, que a gente tem observado... vereador. Esses fatos que a gente tem observado, tem lá o problema dos trens, está lá, se um trem para, ele dá um efeito dominó, dá um efeito em cadeia, porque um trem para, como é que os outros vão passar naquela linha que é utilizada a cada instante? Então, superlotação de ônibus, superlotação dos trens, problema da SEDAI seríssimo, que não consegue atender de maneira correta, principalmente a área do interior, problema seríssimo com a Light hoje, no nosso município, inclusive, onde ela tem uma área de geração aí, com 3 usinas, a gente tem uma metade que fica lá na divisa com Paracambi, a gente tem a usina de Pereira Passo, tem a usina da Nilo Peçanha e tem a usina de Paracambi. Então, hoje, a gente precisa cobrar dessas empresas o compromisso que ela tem no convênio que foi assinado com esse município, para poder botar energia ininterrupta e energia realmente, que nós pagamos por isso, não estamos pedindo favor, não. Pagamos muito cara a água, pagamos muito cara a energia elétrica, e quando você não paga, vai lá e interrompe. Então, na hora que falta também, a população tem que ter o direito de gritar e de pedir. Eu estou ao lado da população. Dou a quem doer. Não me interessa se é presidente Wagner Victor, quem está governando o Estado. A gente precisa da solução do problema. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 42/2013, do vereador Charles Torres Dias. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloca em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 15/2013, do vereador José Paulo de Carvalho, o Russo. Concede título de cidadão piraiense ao ilustríssimo senhor Maurício Carlos Neto. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloca em discussão e votação únicos o projeto de decreto legislativo número 14/2013, do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior.
Concede título de cidadão piraiense ao ilustríssimo senhor Gileno de Carlo Filho. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 16/2013 do vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho. Concede título de cidadão piraiense ao ilustríssimo senhor Juraci Crispim Santos. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento 99/2013 do vereador Charles Torres Dias. Requer ao DR que seja implantado sinalização gráfica vertical da lombada física eletrônica, localizado na RJ 145, no trecho da Avenida Guadalajara, Ipiraí. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação únicos requerimento número 100/2013 do vereador Enderson da Silva, que requer ao superintendente da SEDAI solicitando o seu comparecimento no plenário da Câmara Municipal, a fim de prestar esclarecimentos quanto à falta de água que vem ocorrendo em vários bairros do município de Ipiraí. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Alzimiro. Bom, companheiros, hoje eu fiz duas indicações aí. Uma eu acho da maior importância, que é a compra de novos aparelhos para análise dos nossos exames lá, que precisa de uma rapidez maior e precisão. Então, o nosso município hoje tem a vanguarda de ser, pelo 4º ano consecutivo, a melhor saúde do Estado. Eu acho que para manter padrão que já atingimos, precisamos realmente de uma aparelhagem de maior precisão, uma aparelhagem que realmente responda hoje dentro dos novos padrões tecnológicos aí, que a nossa medicina ela se moderniza numa velocidade muito grande, para que a gente tenha um equipamento confiável. Isso, sem dúvida nenhuma, é um grande investimento que será feito para o município. Eu pedi até que fosse feito através de um processo licitatório, é a forma normal do poder público adquirir equipamentos. Então, eu tenho certeza que o prefeito, por ser médico e ver que realmente a gente precisa de estar modernizando o nosso laboratório ali, eu acho, com certeza, ele vai nos atender o pedido aí, que vai atender toda a população de Ipiraí. A gente, na nossa saúde, é uma coisa que a gente tem que, como se estivesse preparado para uma guerra. A gente tem que estar o tempo todo vigiando, porque a qualquer momento, qualquer um de nós, a gente pode estar um problema de saúde aí, e a gente tendo ali um pronto atendimento, sem dúvida nenhuma, que vai salvar muitas vidas. Hoje a gente já tem o SAMU ali fazendo esse tipo de atendimento emergencial, e o hospital também, através do corpo clínico que tem lá. Alguns médicos muito bons aí, que a gente até evita citar o nome para não ter problema de alguma ciumeira lá entre eles, mas sem dúvida nenhuma que se tiver uma aparelhagem boa, a gente vai ter avanços maravilhosos aí e cura de uma série de doenças. A gente sabe muito bem que hoje um bom laboratório ajuda demais nesses diagnósticos aí e num tratamento mais rápido que pode evitar uma série de doenças aí que prejudicam o nosso corpo humano. Trocando aqui um pouco o viés, eu recebi, que eu faço parte de um plano de previdência privada, chama Previdência da SEDAI, é Prece. Eles mandam para a gente, anualmente, aqui tem aqui o relatório anual, mostrando todos os investimentos feitos em renda fixa, em renda variável, e o que está investido em parte de imóveis. Então, aqui vem todo o balancete do ano de 2012. O Fundo de Previdência de Ipiraí, a gente precisa também saber como é que anda nossas contas ali. Esse fundo aqui, do qual eu até participei de um curso, para a gente se qualificar, para poder estar preparado numa gestão futura, esse fundo aqui tem 1.665 bilhões investido hoje. Só em renda fixa tem 1.107 bilhões de reais. Eu até depois, se meus colegas quiserem dar uma entrosada e ver como é que funciona, tem todos os pareceres atuariais, tem a parte, por exemplo, das tábuas de mortalidade, que é utilizado para formar a equação, como é que a gente chega numa longevidade de vida, como é que é feito, qual a equação montada para se chegar
como um trabalhador, depois de aposentado, o tempo que ele tem de vida útil, quanto tempo ele ainda vive até depois que ele venha encerrar o ciclo aqui na nossa terra. Então, isso eu fiz através de um curso até, que foi a própria SEDAI que fez o pagamento desse curso. Eu fiz 432 horas e recebi um certificado da Fundação Getúlio Vargas, que me coloca como o MBA de Governança Corporativa em Entidades Fechadas de Previdência Privada. É previdência privada porque é exclusivo da SEDAI. Ele complementa aqueles que ganham acima do teto salarial do INSS. Então, eu fiz o curso, tenho um bom conhecimento na área. Essa governança corporativa é o que há de mais avançado em meio de recursos humanos, de investimentos dos recursos, nas empresas onde você deve investir, onde ela zela pelos direitos trabalhistas, onde zela pela preservação ambiental. Então, eu fiz um curso de 432 horas na Fundação Getúlio Vargas, me especializando lá para poder a gente ter um conhecimento que trago para essa casa e meus colegas, se precisarem, a gente pode estar ajudando nesse momento, para que a gente ajude também na gestão do nosso Fundo Municipal de Previdência, que é o nosso fundão aqui de Piraí. Tudo que às vezes a gente tem feito é no intuito de buscar o bem-estar dessa população nossa de Piraí. Eu vejo a SEDAI, por exemplo, uma empresa que passa por algum problema. A Light hoje, com esse problema, é uma empresa hoje privada. Ela hoje tem uma concessão do governo federal para distribuir energia para a população. Mas é uma empresa que, apesar de ser uma estatal lá de Minas, ela atua com a visão financeira de ter o lucro. E, geralmente, quando você vai falar, tem que botar uma energia lá na Cacaria, tem que botar numa comunidade lá do Morro do Alemão, eles não veem isso com bons olhos, porque, geralmente, ele acha que eu vou esticar 10 quilômetros de cabo para poder atender meia dúzia de residência. Aí vai lá no Alemão, eu vou botar a energia aqui, a energia vai ser toda furtada através dos gatos. E eles têm uma visão do mercado que é faturamento. Eu vou botar quanto e vou receber quanto de volta. Todas as empresas hoje trabalham com esse viés. E o Wagner Victor, ele foi um funcionário, engenheiro da Light, ele hoje é engenheiro da Petrobras. Então, ele veio de uma empresa que tem essa visão de mercado de ter o retorno daquilo que é investido. Nem tudo nesse país a gente tem que trabalhar só com a visão financeira. A gente vê, por exemplo, a SEDAI, ela tem que distribuir água de qualidade, que aonde ela está presente, o nível de dinheiro gasto para tratamento de uma série de doenças é menor. Ela tem que botar uma água de qualidade que é o meio de subsistência dessa população, é o meio de sobrevivência da população. Se você não tem uma água de qualidade, uma série de doenças pode acarretar para os seus filhos, para toda a sua família. Então, precisa realmente a gente estar cobrando, é uma questão política, nem tudo é só a gente pensar em dinheiro, tem que ter a visão política do lado social. A gente tem que visar, por exemplo, que ela tem que estar presente lá na Cacaria, lá na Serra do Matoso, ela tem que estar presente lá no Copilândia, que a gente não tem ainda o sistema de abastecimento, tem que estar presente na Jaqueira, é uma comunidade pobre, Não vamos lá fazer um levantamento per capita com qual o tipo de população que vive ali. Se a gente for fazer isso, não vamos botar água lá nunca. Aquela população ficaria uma população ilhada sem ter esse recurso essencial à vida. Então, o que a gente tem que fazer? Politicamente, através dessa casa, está cobrando os nossos gestores. O Luiz Fernando é uma pessoa que eu tenho maior carinho, maior consideração. A informação que eu tenho é que, a partir de janeiro, ele vai ser o nosso governador, ele vai estar com a caneta lá para poder autorizar qualquer tipo de obra. O Cabral vai se afastar e o Luiz Fernando vai ficar mandando nesse estado. Então, a SEDAI é subordinada ao secretário de obra. Hoje é o Hudson, aqui de Volta Redonda. Então, nós temos o governador, o secretário de obra, a qual a SEDAI é subordinada, aqui de Volta Redonda, o Hudson. A gente tem o Luiz Fernando, que é o vice-governador, que é aqui desse município. Então, gente, caminhos para a gente resolver isso. Um dia, quando a gente falava aqui sobre alguns problemas, eu dei até o telefone do Pezão. Algumas pessoas me criticaram. Mas o Pezão é uma pessoa, um ser humano dos mais humildes que eu já conheci na minha vida. Se você ligar para ele estiver numa reunião lá, quando chegar lá para as 10 horas da noite, vai te retornar. Você me ligou? O que você precisa? Então, não fiz aquilo de maldade. Eu fiz aquilo que eu conheço o ser humano, que é o Luiz Fernando. Se você ligar para ele tiver em alguma reunião, já cansei de ligar. Às vezes uma menina lá, um ajudante de ordem, atende, eu vou pedir para retornar para o senhor. Nunca tive uma ligação que ele não me retornasse. Uma.
Todas as ligações que eu fiz para ele me retornou. Então não fiz aquilo de maldade, fiz aquilo confiando no ser humano que eu conheço, do Luiz Fernando. E tenho certeza, o Estado é enorme, são 92 municípios, são pessoas realmente hoje, todas elas têm um problema sério, principalmente relacionado à nossa SEDAI. A SEDAI, gente, pegou 2 municípios hoje, Valença e Barra do Piraí. Eu coloco para vocês que está um serviço antigo lá, que era do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que era do município, que nós fizemos uma melhoria enorme, mas ainda precisa de muito investimento. A cidade de Barra do Piraí tem 100 mil habitantes. A cidade de Valença chega perto disso. Então precisa de investimento pesado. Aí o que acontece? Se não tiver uma política em que vai se fazer o investimento, não adianta ficar pegando concessão de municípios igual Barra do Piraí ou igual Valença. Porque a gente já tem deficiência aqui dentro do nosso município, o que adianta ficar assumindo, por exemplo, Valença e Barra do Piraí? Então eu tenho, às vezes, algumas conversas, tem hora que a gente discorda lá do nosso presidente da SEDAI, ele não é um ser humano perfeito, ele tem essa visão muito mercantilista de achar que tem que lucrar com a água. Eu acho que a água deveria ser uma coisa dentro de um patamar de até certos níveis de salário, teria que ser gratuita a água. Eu acho que tem que ter um hidrômetro para medir, para não desperdiçar, mas a água tem que ser gratuita. Como é que você vai proibir uma pessoa de consumir o produto que, se você não tiver ele, você pode morrer? Se a gente matar a sede, não beber água, não beber uma água de qualidade, você vai morrer. Então, como é que nós vamos privar uma família de ter aquela água? Tem o aspecto social. Eu tive uma vez no SAI em Volta Redonda, a gente tem que conversar com todo mundo, lá eles tinham 432 ligações sociais que era isento de pagamento. 1 minuto, vereador. Então, a gente precisa realmente trabalhar com viés de estar ajudando essa população nossa. Hoje, a gente tem que pegar a SEDAI e dizer, tem a tal da tarifa social que ainda cobra um valor menor, mas tem que caracterizar todo um bairro. Vamos mudar essa legislação e vamos fazer realmente, aonde tiver uma família humilde, bota um hidrômetro até 15 metros cúbicos, não vai pagar nada. É assim que tem que ser. A própria Light teria que ser assim. Às vezes você precisa de uma geladeira, você precisa de um medicamento, você precisa de colocar lá alguém para trabalhar no nebulizador. Como é que vamos fazer se a gente não tem energia? Então, gente, coisas que a gente tem que trabalhar ao lado do ser humano, da existência do ser humano, não é só a visão capitalista de ter lucro. Então, precisamos realmente estar trabalhando uma melhoria dos serviços públicos de um modo geral, seja de saúde, na área de segurança, na área de educação, na área de saneamento, de abastecimento de água e na área de energia também. Obrigado. Não temos mais vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 10 de setembro do corrente ano, à hora regimental.